Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai para o nosso estudo de Provérbios 2. Ontem, dia 1º de fevereiro, a gente iniciou então aqui o nosso estudo sobre Provérbios 1. E hoje a gente vai então entender o que Salomão quis ensinar para nós em Provérbios capítulo 2. E aqui diz as recompensas da sabedoria. Então esse capítulo aqui de Provérbios, ele é um capítulo curto, né? Eu vou ler aqui alguns versículos com vocês e eu fiz aqui um resumão aqui de como a gente pode aplicar hoje o que Salomão quer ensinar para nós. Assim como eu falei na primeira aula ali, né, que foi ontem, no dia 1º, que foi o Provérbios 1, eu coloquei que a importância é da gente buscar a sabedoria para a gente poder colocar em prática na nossa vida e poder ter resultados maravilhosos. E se nós lermos e aplicarmos todos os provérbios que Salomão nos ensina aqui neste livro sagrado, com certeza a nossa vida vai mudar em muito. A gente vai conseguir fazer com que a gente entenda por que a gente deve fazer algumas coisas, por que nós não devemos fazer algumas coisas, porque Deus sabe de tudo. Deus vê tudo que a gente não vê e Ele está no comando de todas as coisas. Então vamos começar? Começar aqui então com a leitura de Provérbios capítulo 2, as recompensas da sabedoria. Então, aqui começa no capítulo 2, no versículo 1, filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que mando você fazer. Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou tesouro escondido. Aqui ele diz que a gente deve procurar a sabedoria como a gente procura prata e ouro, porque ela é muito mais valiosa do que isso, muito mais. Então aqui no capítulo 2, né, a gente vê as recompensas da sabedoria. Então eu fiz algumas anotações de como que a gente pode aplicar hoje na nossa vida esse capítulo aqui. Então aqui eu coloquei, fuja da insensatez e busque a sabedoria, não seja insensato. Você lembra que ontem eu coloquei aqui que existem 3 pessoas que Salomão coloca aqui no seu livro, que são as pessoas sábias, as tolas e as preguiçosas. E as pessoas tolas, elas são insensatas. Então aqui diz, fuja da insensatez, não seja insensato e busque a sabedoria. Se você buscar a Deus de verdade, Ele vai te dar sabedoria para não destruir a própria vida com decisões erradas. Ontem a gente falou muito sobre busque a Deus, temer a Deus, ter relacionamento com Deus para a gente poder ouvir o que Deus tem a nos dizer e tomar as decisões certas, que isso não deixa de ser o que diz ali no capítulo 2, né? Clamar pelo entendimento, buscar discernimento, andar com integridade, ser íntegro, independente de qual ambiente que você esteja, seja íntegro no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente social, a integridade. Ser sensato, ter equilíbrio, bom senso. Quanto mais eu busco, mais eu recebo a sabedoria. Aqui tem uma frase bem legal, que eu acho que cabe muito a esse versículo, a esse capítulo aqui que a gente está aprendendo, que é a seguinte: pensamentos geram sentimentos, ao descer para o coração é materializado e resultará no seu comportamento. E a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Essa frase aqui, gente, é maravilhosa e ela diz realmente tudo. Porque o que ela fala? Que os pensamentos, elas geram sentimentos. E esses sentimentos, eles ficam gravados no teu coração. E a tua boca vai falar do que o teu coração está cheio. Então é muito importante você observar também o que você está pensando. Porque o pensamento é o primordial, é a primeira coisa. É a gente não pensar coisas ruins sobre nós e sobre os outros. Porque no momento que a gente tem esses pensamentos, gera sentimento. Por exemplo, eu estou pensando que eu não sou capaz de resolver uma situação que eu tenho que resolver, que é uma situação financeira, por exemplo. O que acontece? Eu fico só pensando naquilo lá e pensando negativamente, eu não tenho sabedoria para deixar isso, para falar com Deus e ver o que Deus quer me dizer a respeito daquela situação. Aí eu só fico pensando coisa negativa e fico pensando que não vai dar certo, que não vai dar certo. O que acontece?
esses sentimentos, esses pensamentos, eles geram sentimentos. Então, como é que eu vou me sentir? Eu vou me sentir mal, eu vou me sentir deprimida, eu vou me sentir para baixo, eu vou me sentir cansada, com raiva, com todos os sentimentos que não fazem bem para mim. E esses sentimentos eu vou lá pro meu coração. E quando eles estão no meu coração, que eles ficam gravados aqui dentro, esse sentimento, o que vai acontecer? A minha boca vai falar. Ou seja, aí vai vir alguém para falar comigo, eu não vou ter paciência, eu vou estar irritada, eu vou falar mal de pessoas porque eu vou ter inveja. Então tudo isso começa onde? No teu pensamento. Então a primeira coisa, a gente tem que monitorar o que a gente está pensando. Isso, gente, é muito sério, isso é muito importante. A gente, de manhã cedo, a gente tem que acordar e já profetizar coisas boas para nossa vida. A gente tem que profetizar, a gente não tem que ficar pensando em coisa ruim, não, porque não vai mudar. A circunstância está ali. Ela não vai mudar se você pensar, se você tem um pensamento bom ou tem um pensamento ruim, ela vai estar ali, ela não vai modificar. Mas a diferença de você ter um pensamento bom é que você vai gerar em você um sentimento bom. E quando você gera em você um sentimento bom, esse sentimento vai lá pro teu coração e tu vai começar a comunicar coisas boas. E o que acontece? Deus honra quem trata as pessoas bem, quem age com maturidade, com sabedoria, e você vai ver que as circunstâncias vão começar a mudar, que as coisas vão começar a ter outra, você vai ter outra visão sobre as circunstâncias, por quê? Porque Deus vai começar a organizar. E isso é fato, gente, não tem, é fato. O capítulo 2 aqui, o que ele nos mostra, né? Ele nos ensina que a sabedoria, ela não é automático, ela não é uma coisa automática, não, hoje eu acordei e eu quero ter sabedoria. Não, isso nunca vai acontecer. A sabedoria, ela tem que ser buscada. Ela tem que ser buscada dia a dia, diariamente, com disciplina, para te poder adquirir a sabedoria. Lembra que eu falei ontem? Conhecimento, discernimento, ação. Conhecimento ir atrás para você aprender, discernir o que tu aprendeu e colocar em prática. É isso. Não existe, não é uma fórmula mágica. Então você tem que buscar todos os dias intencionalmente pela sabedoria. É, como quem procura aqui diz, ó, como quem procura um tesouro. Como quem procurasse prata ou um tesouro escondido. Você tem que procurar intencionalmente como se procura prata e um tesouro escondido. É uma coisa que você tem que colocar lá no fundo do seu coração. Não, eu tenho que ser sábio, eu tenho que procurar sabedoria. E como que eu vou fazer isso? Adquirindo conhecimento, tendo discernimento e colocando em prática. Né? Isso tudo que eu estou ensinando aqui para vocês, se vocês colocarem em prática, dia a dia vocês vão ver a mudança que você vai ter na sua vida. Então, o que nos mostra o capítulo 2 aqui? Ele destaca 3 grandes verdades, tá? A primeira é que a sabedoria, ela vem do Senhor. Não existe, a gente não simplesmente vai acordar e querer sabedoria. Ela vem do Senhor, a gente procura, a gente discerne e a gente coloca em prática. Colocando em prática, Deus vai nos honrar e vai nos dar sabedoria. Então ela vem do Senhor, não existe nenhum outro lugar onde você vai poder encontrar a sabedoria. A sabedoria, ela nos protege do mal. Cara, isso aqui, olha gente, isso aqui é muito poderoso. A sabedoria, ela nos protege do mal. Ela nos livra de caminhos errados. Ela nos livra de decisões erradas, de pessoas mal intencionadas que querem chegar na nossa vida somente para fazer o mal, que muitas vezes vem em pele de cordeiro e a gente muitas vezes se deixa levar. De armadilhas que podem comprometer o nosso futuro. Ela conduz também a uma vida justa e segura. Isso aqui também, gente, é muito legal porque quem gosta de viver inseguro, de viver preocupado, se você tem sabedoria, você tem segurança e você tem paz. E isso não tem preço. Isso é o que Deus pode dar de mais precioso para nós. É a segurança e a paz. Saber que a gente está confiando nele e que ele vai fazer o que ele tem que fazer. E no momento que a gente teme a ele, segue os mandamentos, busca por sabedoria e aplica, ele nos honra. E não tem nada melhor do que a gente poder dormir e saber que o outro dia a gente vai acordar e o nosso Senhor vai estar com a gente, nos ajudando, nos orientando, colocando-se na frente de todas as situações que vão acontecer e a gente descansar nele. Não existe coisa melhor. Quem anda em sabedoria vive com mais clareza, paz e estabilidade. E isso não tem preço, gente. Isso não tem preço, isso é uma coisa assim, ó, que é inexplicável, é uma coisa que não tem explicação, é a gente ter paz nas nossas decisões, ter segurança que Deus está provendo, que Deus vai prover em todas as áreas da nossa vida. Então não deixe de buscar sabedoria, aprenda por sabedoria. Aqui, ó, como que nós podemos aplicar em nossa vida hoje?
o que nos ensina Provérbios 2. Buscar a Deus antes de decidir, isso a gente já falou lá, né, no capítulo 1 de Provérbios, buscar a Deus em tudo. Ter um relacionamento com Deus e Ele vai te direcionar e fazer você tomar as decisões certas. Valorizar a sabedoria mais do que o lucro. Provérbios 2 nos lembra que a sabedoria vale mais que ganhos rápidos. Muita gente quer passar os outros para trás para poder ter mais lucro. Muita gente pensa muito em si próprio e não pensa no outro, não pensa se o que você está fazendo vai prejudicar a vida do outro. E isso tudo é sabedoria, porque no momento que você tem esse entendimento de que você não pode passar por cima de ninguém para poder ter o seu ganho, para poder ter a sua prosperidade, Deus vai honrar. Porque Deus honra quem tem sabedoria. Na verdade, Ele dá sabedoria, Ele honra com sabedoria quem é justo com as outras pessoas. Isso na prática quer dizer o quê? Que a gente tem que escolher o correto quando se parece difícil. Por mais que às vezes é difícil a gente tomar algumas decisões porque a gente acha que a gente vai se prejudicar ou que a pessoa tá levando vantagem sobre a gente. Mas se Deus colocou no teu coração que é para fazer, se você está sendo justo, faça. Porque com certeza isso você vai receber de volta. E vai receber com muita abundância, com muita abundância que vem do Senhor, que não tem, tipo 70 vezes mais do que você imagina. Não negociar valores por conveniência. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é muito forte. Não negocie seus valores. O início da sabedoria é isso, é não negociar valores. Não se deixar levar por propostas que parecem boas e que no fim pode ser a sua decadência. Porque por mais que hoje você possa estar ganhando mais, se não for justo, se não for honesto, você vai perder lá na frente. E com certeza isso vai acontecer. Seja justo, seja honesto, mesmo que seja difícil. E Deus vai te honrar. Com certeza Ele vai te honrar. Buscando a sabedoria, então, hoje, né? O que mais a gente vai ter aplicando isso em nossa vida? A gente vai ter discernimento sobre pessoas e caminhos. Parcerias que edificam ou afastam de Deus, a gente vai saber quem realmente está no nosso caminho, estão para edificar ou estão para nos afastar. Conselhos que trazem paz ou confusão, porque às vezes tem alguns conselhos de pessoas, e não é por mal, é porque cada pessoa, ela te dá um conselho baseado no que ela já viveu. Então isso não pode ser base para você. O que pode ser base para você é o que o Senhor fala de você, fala com você. É o que o Senhor falou para você, não o que uma outra pessoa falou. Porque cada um tem a sua experiência de vida. Não que você não possa pedir conselhos, mas peça conselhos de pessoas sábias, pessoas que já passaram por isso e que realmente conseguiram sair dessa situação, que deram a volta por cima e que se edificaram. Não de pessoas que continuam na mesma situação. Caminhos que parecem bons, mas te levam à perda. Eu vou contar uma história para vocês aqui que aconteceu comigo, para vocês entenderem o quanto é importante a gente ter esse discernimento. Ano passado, acho que foi em abril, nós estávamos com bastante serviço, né, na gráfica e entrou um serviço que para mim era um serviço que veio de Deus, porque aquele serviço era um serviço tão bom, tão grande, com valor tão alto, que eu pensei, não, só pode ser que Deus está nos honrando. E o que eu fiz de errado? Primeiro, eu não consultei a Deus, eu não orei para saber se isso vinha de Deus ou não, e eu simplesmente aceitei o serviço. Resumindo, esse serviço, ele atrasou todos os outros serviços que eu tinha, o cliente não pagou em dia, isso acabou atrapalhando todo o meu fluxo de caixa. E o que eu achei que ia ser uma coisa boa foi uma coisa péssima, porque atrapalhou tudo o que eu estava organizada. E outra coisa muito importante é que quando eu peguei o serviço, eu comecei a não sentir mais paz. Começou a me dar uma coisa ruim, uma angústia, uma coisa ruim que eu não entendia por quê. Só que depois eu fui entender. Porque quando é de Deus, a gente tem paz no coração. Quando não é, a gente fica insegura, a gente fica com medo, a gente não consegue ficar tranquilo e em paz. Só que eu já tinha pego, eu tive que honrar com o meu compromisso e acabou que deu tudo errado. Mas porque eu tomei a decisão errada. E agora, no início do ano, aconteceu a mesma coisa.
Entrou um orçamento que para nós aqui ia ser um orçamento, serviço de meio ano. Aí eu pensei, não, isso aí veio de Deus. Glória a Deus, vamos fazer esse serviço, vamos mandar orçamento, vai entrar, porque Deus é conosco. O que aconteceu? Eu comecei a sentir uma insegurança, comecei a sentir assim que um desconforto. O que eu fiz? Eu orei. Eu me coloquei de joelhos na frente do Senhor e orei. E disse, Deus, esse serviço, se não for para ser para nós, que o Senhor me mostre e me diga. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira eu fui jantar na casa de umas amigas minhas e eu tive a resposta de Deus. Que aquele serviço não era de fato para nós, porque os donos daquele serviço eram envolvidos com coisas que não é legal. E ali já estava a resposta. Então, por isso, essa angústia no meu coração, eu não tinha paz. Então, se eu não tenho paz, não vem de Deus, não vem do Senhor, porque Deus é um Deus de paz, de amor. Ele vai trazer paz no coração quando é dele. Aí, o que eu fiz? Eu simplesmente disse, não, nem vou passar orçamento, bola para frente, porque quando a gente sabe discernir o que vem de Deus, o que não vem, depois ele com certeza vai colocar uma coisa muito maior e eu creio nisso. E isso é ter sabedoria. É saber discernir o que vem de Deus e o que não vem. É saber colocar Deus em primeiro lugar e perguntar para ele tudo. Tudo. Tanto as decisões grandes como as decisões pequenas, tanto no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua família, no teu meio, na sociedade, tudo. Você tem dúvida? Pergunta ao Senhor que Ele vai te dar resposta. Ele sempre dá. E o capítulo 2 de Provérbios, aqui, ele fala exatamente sobre isso. Que nós temos que buscar a Deus antes de decidir as coisas. Porque muitas vezes vem propostas mascaradas para a gente cair. O inimigo quer que a gente caia, ele não quer que a gente prospere, que a gente evolua. Aí o que acontece quando nós estamos no caminho? Vai vir essas propostas, vai vir pessoas que vão acabar fazendo a gente desviar do caminho. E se nós estamos firmes no Senhor, se nós estamos firmados na palavra de Deus, a gente vai ouvir a voz dele, ele vai falar conosco e a gente vai seguir o caminho que ele trilhar para nós e com certeza lá na frente a gente vai ver que vai ser muito melhor do que a gente imaginou que era aquelas propostas que vêm, que é só para destruir a nossa vida. Então eu vou aproveitar aqui agora para pedir para você curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas se você está gostando desse conteúdo. Eu quero poder estar edificando a sua vida com esses conteúdos, porque lá atrás eu também precisava muito disso que eu tenho hoje, que é um entendimento da palavra de Deus. E hoje eu tenho muito ainda que aprender, mas eu quero poder estar ensinando o que eu aprendi no seminário teológico e tudo que eu aprendi lendo a palavra de Deus, estando com Deus, tendo um relacionamento com Ele. E se você quer ter uma nova vida, neste ano já, comece a colocar em prática. Seja íntegro, seja honesto, seja justo e não deixe de falar com Deus para tudo. Tenha esse relacionamento com Ele. Ele vai te dar sabedoria e Ele vai fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida. E amanhã, então, nós vamos estar aqui juntos novamente para aprender um pouco de Provérbios 3. E Provérbios 3 aqui diz conselhos da sabedoria. Então, amanhã, vem comigo que você vai aprender mais do que Salomão ensinou e vai adquirir mais sabedoria, mais conhecimento para discernir, colocar em prática e ser uma pessoa sábia. Obrigada por assistir até aqui e até amanhã.